Olha, e no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, você vai saber tudo sobre as obras de conclusão do anel viário. Pois é, as estradas aí que ligam Mogi a outras cidades. Além disso, investimentos em obras de saneamento rural. Tudo isso e muito mais aqui no Notícias da Guardiã, onde eu recebo o secretário Cláudio Rodrigues de Faria, de Planejamento e Urbanismo, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, na maior rádio digital, com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveitem, curtam aí as nossas redes sociais, está aí bem na telinha do seu celular. É música e informação na palma da sua mão. Olha só, hoje eu recebo aqui para um bate-papo o Cláudio Rodrigues de Faria, ele é secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo. Gabi, obrigado por receber a gente de novo aqui e trazendo mais novidades. A cidade de Mogi das Cruzes não para de crescer, se desenvolver, e é importante trazer isso em primeira mão para todos vocês. Muito bem, olha só, eu já começo te perguntando sobre essa reunião com o CAF, né? Para quem não sabe, CAF é um banco de desenvolvimento que faz investimentos em cidades, né? Para promover, então, o desenvolvimento urbano, enfim, aqui na cidade. Como é que está o andamento aí dessa reunião? Esse investimento de mais de 300 milhões de reais vem para Mogi das Cruzes, de fato? Gabi, é importante dizer que logo com a chegada do prefeito Caio Cunha na cidade, ele pensa desde o dia a dia, né, da gente zelar pela cidade de 500 mil habitantes de Mogi, mas pensar o futuro, né? A cidade de Mogi das Cruzes ainda tem importantes ações que precisam ser realizadas, que precisam do que a gente chama de investimentos estruturantes, né? É como o orçamento da nossa casa, né? O orçamento da nossa casa no dia a dia para cuidar da educação, para cuidar da saúde, ele é um orçamento que permite a cidade avançar e trazer qualidade de vida para as pessoas. Mas para que a gente possa criar novas estruturas e modernizar, e mais do que isso, promover uma Mogi mais sustentável, a gente precisa de grandes parcerias, né? Então, desde o ano passado, o prefeito Caio Cunha pediu para que a gente entrasse em contato, né, com órgãos que nos ajudam a potencializar esses investimentos nessa cidade. Quando a gente está falando disso, além de modernizar a infraestrutura, é gerar desenvolvimento econômico, gerar emprego. E com isso a gente teve nessa última semana a visita de 10 técnicos, né, 10 pessoas do CAF, onde vieram conhecer Mogi das Cruzes, onde vieram olhar as perspectivas de oportunidades de novas gerações, né, de desenvolvimento urbano. Eu já começo te perguntando, como a gente está na Semana Mundial da Água, né? Na última terça-feira, dia 22 de março, foi o Dia Mundial da Água. Eu começo te perguntando sobre o projeto que vocês vão inserir dentro aí desse macro projeto de investimentos de desenvolvimento sobre o Rio Tietê. Vocês possuem aí um projeto ambiental para preservação das áreas de manancial, para as áreas realmente de preservação ambiental. O que tem aí dentro desse projeto do Rio Tietê? Gabi, o que é importante dizer? Qualquer projeto que a gente tem aqui em Mogi das Cruzes, ele está relacionado com as questões ambientais. Isso é uma das características da cidade de Mogi das Cruzes e precisam ser potencializadas. Nesse projeto que a gente está desenvolvendo, através do CAF, nós temos o fortalecimento do Rio Tietê. Você sabe que o Rio Tietê passa pela nossa cidade em 35 quilômetros, e principalmente nessa região leste, onde a gente está tratando desse projeto com o CAF. Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos fortalecer essa região de mananciais com a criação de novos parques. É uma região, uma zona especial de interesse ambiental, né? Todo mogiano conhece a região de César de Souza do Parque do Brejinho, né? Onde a gente tem uma riqueza, uma diversidade de flora e fauna ao lado do Rio Tietê que precisa ser preservada. Quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala, né, em recursos que serão investidos na nossa cidade, a gente também fala na proteção da causa do Rio Tietê. E falando em Rio Tietê, eu já vou emendar nessa outra questão, no saneamento rural, vou te dizer por quê. Eu estive lá em Salesópolis, na nascente do rio, e aí lá tem várias amostras de água, onde mostra a qualidade da água até chegar em São Paulo, que
e aí é muito engraçado, porque ela sai de Salesópolis limpinha, e aí quando chega em São Paulo ela fica preta, suja, poluída, e aí quando ela sai de São Paulo, que vai chegando em Itaporã, na divisa com o Paraná, a água volta a ser limpa. Como é que está essa questão do saneamento aqui em Mogi das Cruzes e esse cuidado também com esses 35 quilômetros de Rio Tietê? Gabi, o Rio Tietê de todos nós, é o que você falou, ele nasce aqui na cidade vizinha de Salesópolis, atravessa a cidade de São Paulo, né, com nível de qualidade muito inferior, prejudicado, até chegar ao interior do estado de São Paulo. Aqui no região do Alto Tietê, a nossa região já fala disso, né, a potência que é o rio. Né? Então a gente tem que na cidade de Mogi das Cruzes, e esses é um dos objetivos principais, né, da gestão do prefeito Caio, que a gente olhe sim o meio ambiente. Não adianta nada a gente falar no desenvolvimento das nossas crianças sem as crianças perceber a potência que é o rio na nossa cidade, o respeito pela natureza, a relação da primeira infância, dos jovens, né, de todos nós com o rio. Dentro disso, a gente tem um importante eixo nesse desenvolvimento que é o saneamento rural. Né? Quando a gente fala do rio, a gente também está falando da produção alimentar nesse momento. Né? E a importância que a gente tem na nossa cidade, que ainda tem importante produção agrícola de hortaliças, principalmente nessa região do Cocoera, que precisa ser incentivada, precisa ser respeitada. Senão, se a gente não conseguir promover, né, trazer inovações da tecnologia, de sustentabilidade para a agricultura, muitas vezes esse agricultor ele acaba, né, perdendo oportunidades de desenvolver essa potencial, que a agricultura também é economia. Então, dentro do projeto, né, que a gente está tratando do Viva Mogi 2 do CAF, é justamente um aperfeiçoamento, uma criação de um centro de tecnologia para apoiar esses agricultores de Mogi das Cruzes e, mais do que isso, melhorar a infraestrutura. Né? A gente tem importante produção agrícola que diariamente vai para São Paulo para ser comercializada dessas hortaliças. Né? Então a gente tem que melhorar essas estradas vicinais, esse escoamento, e esse investimento também vem para fazer isso. E quando a gente fala também da questão logística, está falando do saneamento, né? Porque justamente estas propriedades elas acabam gerando resíduos que precisam ser tratados adequadamente, porque senão eles acabam indo para o rio. Então é todo um ecossistema ambiental que está sendo planejado e construído com esses investimentos. Só para a gente finalizar essa questão do saneamento rural, qual que é a diferença, né, do saneamento básico urbano para o saneamento rural? São projetos diferenciados, precisa ter uma atenção maior, o que diferencia um do outro? Na verdade é uma integração de sistemas, né? Hoje quando a gente fala na área urbana, né, a gente tem todo o sistema de captação de esgoto, desde a nossa residência, de um comércio, que vai para os sistemas, né, hidráulicos, né, para os canos de escoamento desse esgoto e vai para uma estação de tratamento de esgoto. Né? Antigamente, um dos grandes prejuízos que ainda acontece muito, né, é a questão desse esgoto indo justamente para os rios, né, para os córregos da nossa cidade, por isso que ele tem que ter o caminhamento correto e para tratamento. Né? Esse é um dos grandes investimentos que a gente vai realizar com esse recurso. Dentro desse recurso, quanto está separado para saneamento? A gente tem aproximadamente aí 30 milhões de reais só para saneamento, porque justamente essas áreas rurais são as áreas mais afastadas do núcleo urbano. Então a gente precisa ter sistemas isolados que tratem esse esgoto, e não só o esgoto, mas que a gente também tenha a melhoria do abastecimento de água nessas regiões que é tão importante para a produção. Já existe conversa com essa população dessas áreas rurais para eles entenderem que vai mudar a cultura, né, deles, inclusive? Sem dúvida nenhuma, né? O nosso grande secretário de Agricultura, o Felipe, esteve conosco na última semana com esses técnicos. A gente visitou algumas propriedades para entender a realidade deles. Então, a importância da participação social na construção de soluções. Por mais que nós técnicos tenhamos uma visão específica do que deve acontecer, a participação da população, do agricultor é fundamental para que a gente encontre soluções sustentáveis. Aí, mudando um pouquinho da pauta, eu quero saber sobre essa conclusão aí do anel viário que liga, então, Mogi Salesópolis, Mogi Bertioga, Mogi Guararema, e que também entra nessa questão do agricultor, né? Sem dúvida nenhuma, Gabi. Quando a gente aqui acabamos de falar da questão ambiental do Rio Tietê, da questão do saneamento rural, da potencialização dessa agricultura tão rica para a nossa cidade, e tudo isso acontece com uma logística, né, rodoviária. Então, na cidade de Mogi das Cruzes, nós temos aqui o anel viário que foi idealizado na década de 80, que não está completo até os dias de hoje. Então, um dos objetivos do prefeito Caio Cunha é que a gente tenha a interligação
deste anel viário, conectando a região da Mogi Bertioga com a Mogi Salesópolis, que vai facilitar muito o deslocamento dessas mercadorias que hoje passam pela região central de Mogi das Cruzes e agora começam com a implantação dessa obra, poderão ter novas rotas sustentáveis de ligação direto com o litoral. E da mesma forma da região da Mogi Salesópolis com a Mogi Guararema, uma importante ligação dessa região, né, de produção, onde a gente tem agricultura, onde a gente tem outras empresas muito importantes que precisam se conectar com o Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, que poderão também ter um caminho junto à Mogi Guararema. Agora, secretário, você me levantou uma dúvida interessante. Você disse que o projeto do anel viário é da década de 70. 80, perdão. Por que até hoje ele não foi concluído? O senhor é um funcionário de carreira, está há muitos anos aí na administração de Mogi das Cruzes. Por que não terminaram esse projeto? Por dois motivos. Primeiro, muitas vezes, ainda que ele tenha sido idealizado num plano na década de 80, você precisa ter bons projetos. Então nós contratamos esse projeto, onde a gente tem todo um detalhamento de como que serão essas rodovias, qual a articulação que ela faz com a cidade, com os estudos de mobilidade. E quando a gente tem esses projetos, e é uma da prerrogativa do prefeito Caio, que a gente invista em bons projetos, a gente consegue ir atrás de parcerias e implementá-las. Até então, nós não tivemos oportunidade, com um orçamento muito enxuto, que eu comecei falando, né? A Prefeitura de Mogi tem quase 2 bilhões de orçamento, mas para cuidar da cidade, cuidar da nossa educação, cuidar da nossa saúde, e muitas vezes não sobra recurso para essas obras que são estruturantes, que demandam grandes somas de investimento. E com esses bons projetos, nós chegamos em Brasília, no Ministério da Economia, conseguimos fazer uma boa articulação com o CAF e esse projeto foi avaliado na última semana para que a gente agora sim consiga pleitear aí esses investimentos na nossa cidade. Então o CAF ainda não aprovou de fato esse empréstimo desses 300 milhões. Nós temos um primeiro investimento com o CAF, que chama Viva Mogi, que também é para esta região leste de Mogi das Cruzes, que vai implementar 6 quilômetros de novas avenidas, 2 novos parques e ampliação do Parque Centenário. E nós já estamos ampliando a estação de tratamento de esgoto, que começou ontem a obra, para você ver toda a conexão que tem com a cidade de Mogi das Cruzes. Esta operação que a gente teve, essa visita que a gente teve com os técnicos CAF, já é para um segundo investimento. E este projeto, agora, quando eles conheceram a cidade de Mogi das Cruzes na semana passada, tomaram conhecimento de todas as ações, a gente tem um caminho aí a ser seguido de aproximadamente 9 meses de encaminhar a documentação, de obter toda essa anuência do governo federal e dessa forma nós seguiremos trabalhando muito para que isso seja idealizado e implantado na nossa cidade. E a gente está falando de quanto tempo para esses projetos se tornarem realidade e o anel viário, então, dá toda essa mobilidade não só para o mogiano, mas também para os agricultores e para quem faz transporte terrestre e utiliza aí para fomentar a economia aqui na cidade. Gabi, de uma maneira muito concreta, a perspectiva é que até em 9 meses, 1 ano, o prefeito esteja assinando esse contrato com o CAF, com a validação do governo federal através do Ministério da Economia, e em seguida nós começamos a implantar esses projetos. É um projeto que tem 3 grandes eixos, né, o saneamento rural, a questão da APA do Rio Tietê e a mobilidade e o desenvolvimento urbano, que serão implementados ao longo dos próximos 4 anos. E a prefeitura pagará como, né, esses investimentos todos? Todo um financiamento desse porte é avaliado toda a saúde financeira da cidade de Mogi das Cruzes, né? Os técnicos também, além de olhar as questões técnicas de mobilidade, da agricultura, olham as questões da saúde financeira do município, né? Então, a cidade de Mogi das Cruzes se preparou para ter investimentos desse porte, né? Esses investimentos são pagos ao longo dos anos. É como na nossa casa também. Eu quero comprar um carro, eu não tenho todo o dinheiro para pagar à vista. Então eu acabo pagando esse investimento em 24, 36 parcelas. Na prefeitura da mesma forma, né? Um investimento desse monte a gente acaba pagando ao longo do tempo, num tempo de 20 anos. E como é que o prefeito Caio Cunha está em relação a todo esse projeto? Ele está animado? Ele acredita que em janeiro, por exemplo, de 2023, essas obras já podem ter sido licitadas e dar início, então, para entregar pelo menos parte dela antes de finalizar o governo? Porque são obras longas, né? Nós estamos falando que, sem dúvida nenhuma, é uma obra de governo que passa gestões, mas o principal objetivo do Caio Cunha é ter a visão de cidade, né? Nós estamos pensando Mogi para o futuro, para as futuras gerações. Se nós estamos falando que desde a década de 80 a gente não tinha perimetral, a gente precisa ter ousadia, a gente tem
manter os pés no chão sim para cuidar da cidade, mas olhar o futuro, Gabi. E é isso que o prefeito Caio Cunha tem cobrado da gente, impulsionado todo o seu time para que a gente possa avançar Mogi das Cruzes. Para a gente encerrar, então, caso dê certo, o CAF realmente aprove essa fase 2 desse projeto, quando que esse anel viário estaria pronto e entregue para a população? Nós hoje estamos no ano de 2022 e nós já estamos através da primeira parte do CAF 1 implementando, né, a primeira parte desse anel viário, que é justamente que interliga aqui a região da Avenida Castelo Branco até a Mogi Guararema. Então, obras já começam no ano que vem, nesse primeiro trecho que está no primeiro investimento do CAF. Né? A conclusão do anel viário nós demandaremos mais 5 anos. Então eu acredito que entre 2027 e 2028 a gente tenha a conclusão desse anel viário. E fica o compromisso, caso, né, depois das eleições o prefeito não continue, que o próximo dê sequência, a obra não fique parada, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma corrida de bastão, onde independente dos gestores, que as coisas aconteçam na nossa cidade. A cidade precisa cada vez mais ser potencializada, ser sustentável, e é isso que o prefeito Caio Cunha tem buscado para a cidade de Mogi das Cruzes, independente das questões eleitorais. Secretário, suas considerações finais, por favor. Gabi, é muito bom estar aqui com você. Mais importante ainda é trazer boas notícias. A gente tem que olhar assim muito presente, tem muita coisa boa acontecendo na cidade. São desafios imensos, mas as oportunidades precisam ser construídas e esses investimentos da ordem de 330 milhões, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e para que a gente tenha uma cidade ainda mais modernizada. Obrigada. Obrigado, Gabi. Olha, e você que acompanhou esse podcast, esse bate-papo, essa entrevista com Cláudio Rodrigues de Faria, secretário de Planejamento e Urbanismo aqui de Mogi das Cruzes, pois é, a gente conversou aí sobre os possíveis investimentos que devam acontecer. Eu quero estar aqui para ver esse anel viário ficar pronto. Ó, para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana na guardiandanoticia.com. Continue ligado aí e, ó, novamente, curtam as nossas redes sociais. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, a gente tem esse encontro marcado. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.